Sherry deixou Su Yang anos atrás, do jeito que uma paixão faz, sem despedida, apenas silêncio. Como se ele tivesse imaginado tudo, deixando-o com nada além de mensagens não respondidas. E um maço de cigarros que ele nunca largou. Ele transformou o coração partido em armadura. A fumaça em um escudo, e a si mesmo em alguém que não se importava. Pelo menos, era isso que ele dizia a si mesmo. Até que ela voltou, toda sorridente, como se não tivesse acendido o fósforo que começou tudo. A luz zumbia fracamente enquanto os lábios de Su Yang pressionavam os de Sherry, sua língua deslizando para dentro da boca dela. Su Yang sentiu sua cabeça queimar, seu corpo leve, como se estivesse flutuando em um lugar sem gravidade. Era como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando, e sentia seu coração afundar. Mesmo que ele não conseguisse entender seus próprios pensamentos, mais uma vez ele se sentiu caindo por ela sem poder resistir. Enquanto Sherry chamava suavemente o nome dele, Su Yang se perguntou se ele se arrependeria disso também. Ele pensou em se afastar dela, irritado por como ela aparecia quando bem entendia. Desestabilizando-o com tanta facilidade. Seu tolo primeiro amor, algo que ele mesmo reacendeu com as próprias mãos. Agora parecia uma armadilha. Enquanto Su Yang a segurava em seus braços, a cena mudou para um bar onde Su Yang entrava. Seus amigos o cumprimentaram calorosamente, comentando que ele estava sumido há um bom tempo. Agora que ele foi dispensado, eles brincaram que ele deveria aparecer mais vezes. Eles perguntaram por que ele nunca mandava uma mensagem. Um de seus amigos, Juan, comentou que eles não tinham certeza se Su Yang sequer gostava deles, contando como ele teve que fazer um drama para convencê-lo a vir. Em vez de beber sozinho de novo. Enquanto um de seus amigos perguntava se ele realmente acreditava naquilo. Apontando que a essa altura ele já devia conhecer todo mundo ali, eles perguntaram em voz alta se ele não conseguia ler o ambiente. Questionando por que ele diria uma coisa daquelas. Su Yang, claramente irritado, resmungou que estava de saída. Seu amigo puxou. Perguntando onde ele ia e insistindo para que ficasse, já que ele já estava ali. Pelo menos até ajudar a pagar a conta. A contragosto, Su Yang se sentou. Irritado por ter vindo à toa. Ele pensou em como os maus pressentimentos estavam sempre certos e nunca pareciam falhar. Seu amigo, animado, sugeriu que eles jogassem um jogo qualquer. Os pensamentos de Su Yang azedaram enquanto ele refletia sobre como Juan tinha o hábito de convidar pessoas aleatórias. E em como ele não deveria ter vindo, enganado pela conversa fiada daquele cara. Assim que Juan bebia demais, ele simplesmente o abandonava. De repente, Su Yang avistou alguém que estava entrando, e era a Sherry. A lembrança da aparição dela passou como um flash em sua mente. Os amigos de Su Yang cochicharam entre si. Notando que era um rosto novo que não tinham visto antes, uma aluna transferida. Su Yang olhou em choque. Questionando por que ela estava ali ao ver os amigos de Sherry se sentarem perto. Su Yang xingou baixinho enquanto Sherry olhava brevemente em sua direção. Antes de baixar o olhar com um leve sorriso, a cena mudou novamente, desta vez para Su Yang no banheiro. Jogando água no rosto, ele murmurou para si mesmo. Que nunca imaginou encontrá-la assim, e não pôde deixar de se preocupar se sua expressão parecia estranha. Temendo que ela pudesse ter notado algo depois de ele ter bebido tão rápido. A calma que ele mantinha até então se despedaçou no instante em que ela apareceu. Su Yang tentou clarear a mente e sair, sentindo-se como se tivesse sido puxado de volta para a primavera. Quando se conheceram aos 18 anos. No passado, Su Yang estava cochilando na sala de aula. Quando ouviu uma conversa. A professora estava apresentando uma nova aluna transferida para a turma. Pedindo a todos que a tratassem com gentileza. O nome dela era Sherry. Su Yang achou incomum uma aluna ser transferida no meio do semestre. Quando a professora pediu para Sherry se apresentar, ela falou brevemente simplesmente se apresentou. Su Yang sentiu algo estranho naquele momento, como se algo fizesse cócegas dentro dele. Era um calor desconhecido e inquietante. Mais tarde, quando Sherry estava cochilando na escola. Su Yang notou a luz do sol batendo diretamente em seu rosto, achando que estava muito forte. Ele levantou a mão para bloqueá-la. A sombra a despertou e ela abriu os olhos. Sorrindo para ele em agradecimento. As palavras que ela disse, seu agradecimento, o fizeram curar. Ela se virou rapidamente, murmurando que não era nada. Aquele momento marcou o início de seu primeiro amor sem esperança. A cena voltou ao presente. Onde Su Yang estava ficando mais irritado pelo fato de Juan a ter trazido. E depois sumido, deixando-a para lidar com a situação sozinha. Ele jurou para si mesmo que nunca mais beberia com Juan.
decidindo fumar um pouco antes de ir para casa. Ele deu mais uma olhada na direção dela. Sherry estava lá, claramente bêbada. Xiu Yang pensou em como era fácil evitar as coisas. Ou fingir que não as via. No entanto, a perigosa verdade dessa escolha era que o dia sempre chegaria em que não haveria escapatória. Nenhuma chance de se virar. No momento em que ele a encarou novamente, ela sorriu para ele e disse: "Há quanto tempo?" E com isso, a frágil estabilidade de sua vida cotidiana começou a se abalar mais uma vez. Xiu Yang, segurando seu maço de cigarros, o guardou no bolso e se perguntou por que Sherry ainda estava lá. Todos os outros tinham ido para casa ou para o segundo round. Sherry disse que não era boa com bebida. Então ela tinha saído mais cedo. Xiu Yang disse para ela ir para casa e perguntou se ela ia sozinha. Sherry respondeu que não tinha certeza, talvez ela só quisesse se despedir dele. Xiu Yang virou o rosto, sentindo um leve calor em suas bochechas. Ele perguntou se ela também queria ir para casa, e se deveria chamar um táxi para ela. Sherry balançou a cabeça, dizendo que sua casa era perto e que ela podia ir andando. Ela acrescentou que morava no apartamento estudantil perto da faculdade. Xiu Yang disse que também estava indo para um lugar ali perto, então a acompanharia. Sherry pareceu satisfeita e agradeceu. Xiu Yang ainda não conseguia entender o que ela estava pensando. No entanto, sem perceber, seus passos se alinharam com os dela enquanto caminhavam. Xiu Yang perguntou se ela havia se transferido para a faculdade. Sherry acenou com a cabeça e disse que queria se mudar para Seul. Xiu Yang disse a ela que nunca esperava encontrá-la novamente daquele jeito. Sherry concordou, e seus olhares se encontraram. Ela então perguntou se ele já havia pensado nela. Xiu Yang começou a responder. Mas Sherry o interrompeu, sugerindo que comprassem sorvete, pois ela queria algo doce. Xiu Yang concordou, embora, por dentro, se perguntasse qual era o sentido daquilo agora. Enquanto continuavam, Sherry perguntou se ele queria sentar um pouco. Xiu Yang disse que já estava atrasado e que deveriam continuar andando. Ignorando suas palavras, Sherry sentou-se em um banco, e Xiu Yang se juntou a ela. Ela disse que estar ali trazia de volta velhas memórias. Xiu Yang perguntou a que memórias ela se referia. Sherry o lembrou que, na época do ensino médio, eles haviam-se beijado em um banco no parquinho, e ela tinha ficado surpresa naquele dia. No presente, Xiu Yang sentiu seu rosto esquentar com a lembrança. Seus pensamentos viajaram para o tempo depois daquele dia. Ela tinha parado de responder às mensagens dele. Mais tarde, um amigo lhe contou que ela ficaria apenas por um semestre antes de se transferir. Esse mesmo amigo disse que achava que Xiu Yang já sabia, já que eles estavam passando um tempo juntos. Xiu Yang se amaldiçoou por não ter percebido antes que não haveria uma segunda chance. Eu nunca realmente pedi desculpas a ela. Talvez fosse o ar frio da noite ou o álcool finalmente fazendo efeito, mas seu rosto queimava ainda mais. Sherry chamou seu nome, e Xiu Yang olhou para ela, perguntando o que foi. Sherry perguntou o que ele pensaria se ela quisesse uma chance para compensar por aquilo. Xiu Yang ficou surpreso. E não conseguia entender por que ela estava agindo daquele jeito. Era apenas uma memória que ele havia enterrado profundamente. E agora ela estava subitamente vindo à tona. Xiu Yang estendeu a mão e tocou o cabelo dela levemente. Ele se inclinou e a beijou. Por dentro, ele se sentiu abalado, pensando que ela tinha feito aquilo com ele de novo. Usando a desculpa de estar bêbada demais, ela o levou para o quarto dela. E, como antes, ele a seguiu, sabendo que tinha sido ela quem começou. Xiu Yang continuou a beijar Sherry, dando-lhe uma mordida profunda que a fez estremecer com a sensação. Enquanto ele se afastava um pouco, cada lugar que seu toque havia alcançado parecia macio e quente, fazendo-a se encolher com a intensidade. Ele sentiu que a cada toque, aquilo pulsava como uma chama trêmula, e ele pensou que o calor estava se espalhando para dentro dele, fazendo seu rosto corar enquanto a segurava com força. O calor persistente o fez esquecer o ar ainda frio do início da primavera. Abraçando-a, ele lhe disse que se ela quisesse parar, deveria dizer agora, pois talvez ele não conseguisse ouvir mais tarde. Seus lábios deslizaram até as coxas dela, fazendo Sherry tremer. Ela pediu para ele esperar um momento. Sua voz se quebrando em um gemido enquanto um arrepio a percorria. Xiu Yang sentiu o calor tão intensamente que ele se perguntou se era assim que se sentia a carne derretendo. Ele comentou suavemente que ela já estava encharcada. E pensou que talvez não doesse mais. Querendo sentir mais, ele demorou sua língua, fazendo Sherry estremecer.
Ela lhe disse que a sensação era estranha e tentou pará-lo, pedindo para ele esperar, mas ele só se tornou mais ardente, arrancando outro gemido dela. A voz de Sherry vacilou enquanto ela murmurava que era tão bom, enquanto Su Yang pensava que o que ele estava fazendo agora poderia ser um pouco arriscado. Ele perguntou se estava sendo difícil para ela. Sherry olhou para ele, e ele lhe disse que, se foi por causa dela que as coisas chegaram a esse ponto, então ela teria que assumir a responsabilidade. Sem hesitar, ele a penetrou, fazendo Sherry estremecer novamente enquanto ela ofegava que era fundo demais. A voz dela se transformou em um gemido, e Su Yang pensou que aquilo era perigoso. Ele se desculpou, dizendo que mesmo depois de relaxar, ela ainda estava sufocantemente apertada. Ele garantiu que não a machucaria e pediu que ela aguentasse só mais um pouco. Enquanto ele deslizava completamente para dentro, o gemido de Sherry ficou mais agudo, dizendo novamente que era muito fundo. E ela implorou para que ele fosse mais devagar. Su Yang, perdida em pensamentos, sentiu que talvez desde o primeiro momento em que a viu, ele já soubesse que um dia ela o consumiria por completo. Ele se inclinou, beijando sua bochecha gentilmente enquanto a penetrava ainda mais fundo. Cada movimento o puxava mais para dentro da sensação e para a presença dela. Depois de passarem um tempo bastante intenso e prazeroso juntos, Su Yang se pegou pensando depois que era avassalador demais cada vez que a sensação percorria seu corpo. Sua visão pareceu ficar completamente branca. Ele se moveu com uma urgência feroz, arrancando altos gemidos de Sherry, acreditando que a respiração dela vinha em arquejos irregulares. O corpo dela parecia tão cheio que ela poderia explodir, era como se estivesse à beira de uma explosão. A sensação era ao mesmo tempo inebriante e assustadora. Chamando o nome dela, ele lhe disse que se não pudesse continuar, ela deveria parar, mas Sherry se recusou, dizendo que gostava e que a sensação era boa. Du Yang mordeu o lábio enquanto continuava com intensidade, sua respiração acelerada traindo seu esgotamento. No entanto, ele sentia um certo prazer mesmo enquanto lutava para recuperar o fôlego. Com os lábios com gosto de sangue por ter mordido com muita força, ele se inclinou para beijá-la. Seu olhar percorreu o corpo trêmulo à sua frente, a pele corada, encharcada e a tremer. Toda vez que ele percebia que não era o único a sentir aquela presença avassaladora, ele sentia uma estranha, quase patética, sensação de alívio. Ele se perguntava quantas vezes isso já tinha acontecido. Pensando que poderia desmaiar, enquanto Sherry fechava os olhos em uma rendição silenciosa. Ele admitiu para si mesmo que não pretendia levar as coisas tão longe, mas não podia ignorar o quão encharcada ela estava. A frustração se voltou para dentro enquanto ele se amaldiçoava, pensando que nem mesmo um animal se comportaria daquela maneira. Seus olhos se demoraram em Sherry, e um pensamento perturbador passou por sua mente, perguntando-se o que ele estava tentando fazer com alguém que já dormia. Não havia mais nada a ser feito. E ele se repreendeu, decidindo que precisava se acalmar e sair antes de fazer alguma tolice. Ele decidiu se limpar e deixá-la descansar até de manhã. Sherry acordou e se viu ainda na cama com Su Yang ao seu lado, roncando suavemente. Ela se virou para ele, lembrando-se vagamente de como o tinha ouvido resmungar para si mesmo durante a noite, repreendendo suas próprias ações e dizendo que nem mesmo um animal agiria daquela forma. Ao ouvir aquelas palavras em sua memória, Sherry sorriu discretamente no silêncio do momento, chamando-o suavemente de idiota. Na faculdade, Su Yang refletiu que só porque algo assim tinha acontecido, não significava que a vida se desenrolaria como nos filmes. As coisas não mudavam de repente da noite para o dia. Encontrar um primeiro amor depois de muito tempo, tornarem-se amantes em uma única noite. Esse tipo de reviravolta dramática raramente ocorria na vida real, assim como rearranjar uma música não mudava seu título. Havia apenas variações sutis em sua relação. Quando ele encontrou Sherry por acaso, ele pensou que a relação deles nunca tinha realmente ganhado um novo nome. Ela o ignorou sem hesitar. Durante a aula, Su Yang achou a mistura de atenção e impotência que sentia quase risível enquanto estava prestes a cochilar. Um sonho com Sherry o chamando veio à sua mente. Abrindo os olhos, ele se assustou ao encontrá-la parada bem na sua frente, perto demais para o seu conforto. Ela perguntou se o tinha assustado, explicando que percebeu que ele estava cochilando e o acordou. Ele rapidamente negou que fosse algo e perguntou quando ela tinha chegado, já que não a tinha visto no início da aula. Sherry respondeu com um sorriso que tinha pegado o ônibus errado. Estava um pouco atrasada, apenas 2 paradas, mas numa direção completamente diferente. Porque estava perdida em pensamentos. Ela então perguntou se a aula do dia já tinha acabado. E que planos ele tinha para a tarde. Su Yang disse a ela que não havia mais nada programado.
Ao que Sherry perguntou se ele queria almoçar com ela. Antes que ele pudesse processar, Sherry alcançou a mão dele, pegando-o de surpresa. Ela se aproximou, tão perto que ele podia ouvir a respiração dela. E a proximidade o fez pensar naquele dia. Ele se xingou por dentro, perguntando-se o que havia de errado com ele, mas ainda assim concordou com a sugestão dela. Mais tarde, no saguão, enquanto Su Yang se inclinava em direção a ela com o impulso de prová-la, ele perguntou se ela não tinha dito que eles iam comer. Sherry respondeu que seria só por um tempinho. Enquanto ela o provocava, ele perguntou se era assim que ela pretendia jogar, e a puxou para seus braços novamente. Sherry tropeçou levemente e ele a segurou instintivamente. Sem perceber, ele a abraçou enquanto um arrepio percorria seu corpo, a sensação ao mesmo tempo perturbadora e estranhamente familiar, bem no momento em que alguém chamou por Su Yang. Um calafrio repentino percorreu Su Yang enquanto seus pensamentos divagavam, mas a voz de Sherry o trouxe de volta à realidade. Quando ouviram vozes perguntando para onde aquele cara tinha ido. Quase instantaneamente, as vozes de outros estudantes chegaram aos seus ouvidos. Eles se perguntavam em voz alta para onde Su Yang tinha desaparecido, comentando que ele havia deixado sua mochila na sala de aula. E nem sequer tinha olhado o celular. Alguns deles planejavam convidá-lo para almoçar. Ouvindo isso, uma onda de nervosismo percorreu. Seu amigo, Su Yung, gritou. Casualmente que Su Yang provavelmente apenas esqueceu e já foi embora. Já que ele odiava comer sozinho. Su Yang xingou Ju Yung silenciosamente enquanto Sherry continha o riso. Ele se virou para ela, irritado, perguntando se ela achava engraçado. Ele a lembrou que eles quase foram pegos, e que se fosse qualquer outra pessoa em vez dele, os nomes e rostos deles estariam estampados por todo o quadro de avisos da escola. Sherry, sem responder à reclamação dele, disse de repente que tinha acabado de se lembrar que precisava ir para o seu trabalho de meio período. A irritação brilhou no rosto de Su Yang. Enquanto ele lembrava que tinha sido ela quem sugeriu que eles fossem almoçar. Ela respondeu que não era para ser hoje, mas que tinha concordado em cobrir o turno de alguém. E devia ter confundido as datas, pedindo desculpas com pouca urgência em seu tom. Ele perguntou se essa era mesmo a desculpa dela, mas em vez de responder diretamente, ela começou a passar batom. Confuso, ele desviou o olhar, apenas para ela tocar levemente em seus lábios. Ela sugeriu que se encontrassem à noite, dizendo que seria por conta dela. O que o fez curar sem querer. Ela acrescentou que ele podia ir almoçar com o amigo dele. O que só o deixou mais irritado, já que ele deixou claro que não queria. Sherry se preparou para ir embora, dizendo que consideraria combinado e que esperaria por ele mais tarde. Ele a chamou, dizendo que ela não podia decidir isso sozinha. Mas ela acenou sem se virar, dizendo que o veria mais tarde. Aquele pequeno gesto o fez estremecer. Sozinho, ele coçou o cabelo frustrado, pensando nela. Embora a situação deles tivesse mudado, não se podia negar as diferenças que começaram a aparecer. Diferenças que, pelo menos para ele, eram profundamente perturbadoras. À noite, Su Yang estava esperando no portão quando Sherry chegou, sorrindo ao notar que ele estava adiantado. Ela mencionou que ainda havia tempo, e ele rapidamente negou estar adiantado, afirmando que tinha acabado de chegar. Ela sugeriu que entrassem, e ele concordou. Enquanto caminhavam em direção ao restaurante, Su Yang se perguntava o que exatamente se passava na mente dela. Quando chegaram, ele ainda não conseguia decidir se ela estava deliberadamente fingindo não notar certas coisas, ou se ela tinha algum outro pensamento. Ela nunca lhe disse, e ele não conseguia descobrir sozinho. No fundo, ele sabia que o relacionamento deles precisava de clareza, mas não conseguia se forçar a falar. Com muito medo de ouvir uma resposta que talvez não quisesse mais tarde na livraria. Ele disse a si mesmo que estava bem com as coisas como estavam, se deixasse certas verdades por dizer e o tempo passar. Talvez seus sentimentos incertos acabassem encontrando seu lugar. Quando Sherry encontrou seu olhar e sorriu, ele até ousou nutrir a frágil esperança de que as coisas poderiam se resolver sozinhas. Mas enquanto caminhavam de volta pelo caminho, algo dentro dele mudou. Ele pegou a mão dela e a puxou gentilmente para um beco estreito, inclinando-se para beijá-la. Em sua mente, ele pensou que deveria ter falado antes, não importando qual teria sido a resposta. Agora, à medida que a intimidade deles se aprofundava, ele se arrependia de não ter insistido por clareza. Arrependia-se de não ter colocado uma vírgula ou um ponto final na frase emaranhada do relacionamento deles. Quando os lábios de Su Yang tocaram os de Sherry, ela o empurrou. Suas mãos agarrando os braços dele enquanto tentava criar distância. A força repentina o fez perder o equilíbrio e tropeçar para trás, recuando.
Ele segurou a mão dela, pedindo que esperasse um momento, mas ela se soltou com firmeza. A recusa dela o fez chamá-la. O som da própria voz o despertou com um sobressalto. Xiu Yang pescou confuso, encontrando Sherry dormindo tranquilamente ao seu lado. Um xingamento escapou de seus pensamentos enquanto ele se perguntava que tipo de sonho tinha sido aquele. Na faculdade, mais tarde naquele dia, Zhu Yun o chamou, perguntando por que ele estava ali e comentando que tinha sido difícil vê-lo ultimamente. Ele acusou Xiao Yang de estar sempre saindo e nunca passando tempo com eles. Xiao Yang perguntou quando foi a última vez que eles passaram tempo juntos, o que só aumentou a irritação de Zhu Yun. Enquanto estavam na área de fumantes, Zhu Yun questionou por que Xiao Yang não estava fumando, apontando que era por isso que eles tinham vindo para lá. A mente de Xiao Yang viajou para a memória de ter beijado Sherry. Dando de ombros, ele negou e foi embora, resmungando que todos eles podiam apodrecer. A raiva de Zhu Yun aumentou enquanto ele o chamava de pirralho fumante. Outro amigo comentou que Xiao Yang estava agindo de forma estranha, fazendo coisas que ele nunca costumava fazer. Zhu Yun semicerrou os olhos, dizendo que devia haver um motivo para ele estar evitando fumar. Lá fora, a chuva caía torrencialmente. Xiao Yang se lembrou da previsão do tempo que anunciava pancadas de chuva para a noite. Mas a chuva já tinha chegado. Ele se lembrou que Sherry tinha saído naquela manhã sem um guarda-chuva. Ela provavelmente estava presa em algum lugar, sem poder ir a lugar nenhum. Aquele pensamento não saía da sua cabeça, porque ela não tinha entrado em contato com ele. Ele enviou uma mensagem para ela, decidindo esperar. Então seu olhar congelou em uma cena à sua frente. Alguém estava ao lado de Sherry, segurando um guarda-chuva sobre ela. A pessoa visivelmente se encolheu ao notá-lo. E os olhos de Sherry se voltaram rapidamente para ele, a surpresa passando por seu rosto enquanto ela chamava seu nome. Xiao Yang deu um passo à frente, agarrou a mão dela e ele levou embora rapidamente. Eles pararam ao lado de um muro, onde ela perguntou o que estava acontecendo. Sua voz estava cheia de confusão, mas sua expressão vacilou quando ela notou a tristeza nos olhos dele. Dentro de sua mente, as palavras se amontoavam, lutando para serem ditas. Ele se perguntava por onde começar. Ele deveria perguntar quem era aquele babaca? Ou deveria exigir saber o que ele realmente significava para ela? Antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, a voz de Sherry o interrompeu, perguntando se havia algo que ele queria dizer. Ele não tinha percebido até aquele momento o quão apavorado ele estava de perdê-la. Aquele medo o paralisou, e enquanto ele hesitava, tudo o que escapou foram palavras no momento errado. Ele balançou a cabeça, dizendo que não era nada, embora soubesse que inúmeras chances já tinham passado sem que ele percebesse. Finalmente, ele murmurou um pedido de desculpas por tê-la molhado. A chuva parecia mais fria do que qualquer coisa que ele já havia sentido. A chuva de primavera mais fria de sua vida. Depois que Xiao Yang foi embora, Sherry ficou lá, parada e perdida em pensamentos, deixando sua mente vagar de volta para os resquícios de um passado. Sua adolescência, ela refletiu. Parecia uma série de contos em um tom monocromático e suave. O trabalho de seu pai frequentemente exigia que se mudassem. Mas ela nunca conseguiu suportar ficar longe de sua família por causa disso. Ela nunca frequentou a mesma escola por mais de 2 anos depois de se formar no ensino fundamental. Ela sempre dizia a si mesma que estava bem, mas a verdade era outra. Se adaptar era exaustivo e as despedidas constantes eram desgastantes. Com o tempo, ela parou de tentar mergulhar no cenário em constante mudança. O mundo lá fora se tornou algo que ela via à distância, como uma tela de cinema onde as cenas mudavam abruptamente de uma para a outra. Essa era a vida dela até o conhecer. Tinha sido como vagar sem rumo por um mar congelado de inverno, apenas para colidir inesperadamente com uma pequena ilha onde brotos verdes e frescos estavam nascendo. A presença dele tinha sido tanto um solavanco repentino quanto um calor desconhecido. Se aproximar do Xiao Yang naquela época foi como dar um passo em direção a algo. Ela o acolheu e o convidou para cuidar dela, para ser seu parceiro. Aquela estação adormecida dentro dela finalmente começou a mudar. A memória se dissolveu e o presente retornou. Na faculdade, ela entrou em uma sala de aula, mas não conseguiu ver o Xiao Yang em lugar nenhum. Ela se perguntou se ele tinha faltado. Quando alguém a chamou, perguntando se ela estava procurando por alguém. E brincando que ela tinha vindo até a ala leste. Era o Zhu Yun. Sherry o chamou, dizendo que precisava conversar. Zhu Yun, um pouco confuso, perguntou o que estava acontecendo. Ele explicou que queria saber a verdade antes de ir embora, mas a Sherry o ignorou depois de ouvir tudo. Choi Yun soltou um suspiro exasperado,
resmungando que Xiu Yang tinha acabado de sair e ido para casa no meio da tempestade. Reclamando que suas próprias lágrimas agora embaçavam sua visão, ele então perguntou com quem ela esteve mais cedo. Sherry respondeu calmamente que era seu irmão mais novo. Shuyan ficou incrédulo, dizendo que parecia algo saído de um dorama quando Sherry admitiu que simplesmente deixou o assunto para lá. Shuyan imaginou que ela devia estar pensando em todo tipo de coisa. Ela respondeu que talvez tenha sido apenas um pouco travessa, o que o deixou momentaneamente pasmo. Ele disse que sabia que ela tinha dado muitas chances ao Xiu Yang, se perguntando em voz alta se ele era simplesmente um tolo em assuntos como esse, algo que ela já devia ter percebido. Shu Yun continuou, dizendo que pelo que ele tinha observado, Xiu Yang não tinha mudado nada. Sherry concordou em silêncio. Shu Yun comentou que se ela fosse sua irmã, ele diria para ela terminar com ele. E depois o encontraria para fazê-lo cair na real. Sherry disse que nunca iria tão longe. Shu Yun então perguntou se ela planejava ver o Xiu Yang novamente. O silêncio dela respondeu por ela. Dando um tapinha nas costas dela, Joana incentivou a falar honestamente com o Xiu Yang e a dar-lhe mais uma chance. Às vezes, ele disse, ela precisaria deixar o orgulho de lado. Xiu Yang pode não ter o futuro mais brilhante, mas ele não era um tolo, e se ainda assim não entendesse, ele saberia o que fazer. Checando o celular, Yuyun viu uma mensagem do Xiu Yang dizendo que tinha pegado um resfriado. Yuyun avisou que Xiu Yang estava doente na cama, e, claro, ele já devia saber que isso aconteceria. Especialmente depois do que Sherry tinha dito a ele. Ele a incentivou a ir até lá, dizendo que a melhor hora para atacar era quando a outra pessoa estava mais fraca. Sherry finalmente concordou, mas disse para ele parar de se intrometer nos relacionamentos dos outros e, em vez disso, focar no seu. As palavras dela deixaram Yuan desconfortável enquanto ela se afastava. Gritando atrás dela, exigindo saber como ela tinha adivinhado sobre a situação dele sozinho, Yuan suspirou, resmungando que ela era como um fantasma. Ele se perguntou como ela tinha acabado se envolvendo com o Xiu Yang. A cena mudou para Xiu Yang deitado na cama, com febre e tremendo, com a respiração irregular. Um suspiro profundo escapou dele enquanto o calor da febre o consumia. Seus pensamentos se espalhavam na névoa da doença. Em casa, enquanto Xiu Yang descansava, ele de repente sentiu um pano perto de seu rosto. Ao abrir os olhos, sua visão embaçada lentamente revelou Sherry. Por um momento, ele pensou que era apenas um sonho ou talvez uma alucinação causada pela febre. Mas, naquele momento, isso não parecia mais importar. Os sentimentos que queimavam dentro dele eram fortes demais para serem contidos. Ele admitiu que parecia ridículo agora, mas ele sempre gostou dela. Colocando a mão dela em sua bochecha, ele acrescentou que desde o ensino médio e até agora, ele desejava que essa febre intensa pudesse apagar tudo. Ele sabia que era tarde demais para mudar o passado, mas só queria dizer isso em voz alta. Ele ficou confuso ao notar que a mão dela estava fria, mesmo no que ele pensava ser um sonho. Vendo o rosto corado e bem vermelho dela, ocorreu-lhe que talvez aquilo não fosse um sonho. Ele tentou se forçar a acordar, afirmando que ela estava realmente ali. Sherry se aproximou, perguntando se ele estava falando sério. Ele hesitou, tropeçando nas palavras ao perguntar por que ela estava ali. Sherry explicou que pensava nele muito antes de se reencontrarem. Ela se lembrou de como seu celular havia quebrado, depois de ficar no fundo de sua bagagem. A mãe dela disse que estaria ocupada nos próximos dias e não conseguiria comprar um novo para ela imediatamente. A mãe perguntou se ela podia esperar, e Sherry concordou, dizendo que alguns dias não seriam problema, embora por dentro sentisse como se o tivesse perdido para sempre. Ela percebeu que tinha perdido a chance de lhe contar seus sentimentos, pois também não teve coragem naquela época. Mais tarde, enquanto lavava o rosto, sua amiga lhe mandou uma mensagem dizendo que Xiu Yang havia se inscrito na faculdade delas. Sherry não confirmou na hora, pensando que não adiantava criar esperanças. Então, sua amiga mandou outra mensagem, dizendo que Xiu Yang estava no mesmo departamento que elas. A mesma pessoa de quem ela já havia falado. A notícia lhe deu um frio na barriga. Mesmo já tendo visitado a faculdade muitas vezes, ela nunca esteve tão animada para ver alguém. Mas quando ela finalmente viu Xiu Yang, ela não conseguiu dizer o que realmente queria. Ela admitiu que estava preocupada que ele a afastaria de novo, assim como antes. Xiu Yang respondeu que ele nunca tinha dito tal coisa. Sherry explicou que acreditava ter sido clara. Mas como ele parecia não ter ideia do que ela queria dizer, ela talvez tenha ido um pouco longe demais. Ele a encarou surpreso enquanto ela confessava que também gostava dele. Ela revelou que entrar escondida no quarto dele com desculpas,
dormir ao lado dele, e todos aqueles momentos juntos tinham sido porque ela gostava dele. S.U. Mas Sherry não deu importância, dizendo que não se importava, contanto que ele estivesse bem. Ela ficaria doente com ele de bom grado. O beijo deles se aprofundou, suas línguas se entrelaçando. E o membro de S.U. Yang se moveu, fazendo-o curar e se desculpar novamente. Ele disse a ela que estava tudo bem, que ela não precisava se preocupar. Sherry, no entanto, o segurou com firmeza, lembrando-o de que ela havia dito que ele não precisaria mover um dedo naquele dia. Ela cuidaria dele enquanto o corpo dele reagia fortemente. Uma onda de sensações a percorreu, deixando-a acorada e sem fôlego. Ela já estava encharcada, mas sua expressão demonstrava tanto afeto quanto determinação. Vendo isso, S.U. Yang se lembrou de que ela disse que gostava dele e que ficaria feliz em compartilhar sua doença. Se isso significasse ficar perto dele. Ele acrescentou que tinha-lhe dado a chance de ir embora. Mas agora que ela havia ficado, não poderia mais afastá-lo. S.U. Yang, por sua vez, a puxou para perto com força, segurando-a como se temesse soltá-la. Sherry estava lambendo a língua de S.U. Yang enquanto arrepios percorriam seu corpo, e ela acabou se apoiando no ombro dele, sentindo-se fraca. S.U. Yang continuou movendo os dedos, mas ela segurou a mão dele, dizendo que desta vez eles não iriam parar e iriam até o fim. Depois que se despiram e começaram. S.U. Yang perguntou se ela tinha certeza de que estava tudo bem com isso e se ele deveria continuar. Sherry garantiu que sim. Explicando que, como ele não estava se sentindo bem, ela tomaria a iniciativa, pois queria tentar isso pelo menos uma vez. As palavras fizeram o rosto de S.U. Yang ficar vermelho escuro enquanto Sherry descia por completo, sentindo mais arrepios percorrerem seu corpo. Ela pensou que ele conseguia ir mais fundo do que quando estava deitado, e era tão excitante tê-lo por completo lá dentro. S.U. Yang, embora tonto por causa da febre, achou a sensação avassaladoramente boa. Mas o ritmo era tão lento que o estava enlouquecendo, embora ele tentasse se conter por ela. Ainda assim, ele não conseguiu se conter. Ele puxou Sherry para mais perto, fazendo-a dar um grito enquanto seu corpo tremia. Sua respiração ficou ofegante enquanto S.U. Yang sorria para si mesmo. Pensando em como ela era maravilhosa. Para a surpresa dela, ele disse que ela teria que ficar na cama no dia seguinte também. Depois, S.U. Yang se aliviou com urgência. Enquanto Sherry pensava que tinha perdido a conta de quantas vezes ela tinha atingido o clímax. O corpo dela já não parecia mais o seu, ela admitiu que tinha acabado de atingir o clímax de novo. Pedindo para ele esperar, mas S.U. Yang penetrou novamente. Sherry sentiu que era diferente de antes. Mais intenso e mais sensível, enquanto S.U. Yang mordia o pescoço dela. Enquanto se deitavam, ele mordeu a orelha dela e passou a língua por ela. Por cima dela, Sherry chamou seu nome, pedindo para ele repetir o que ele tinha acabado de dizer. Ela queria ouvir de novo. S.U. Yang sorriu e disse que gostava dela, que gostava muito dela. As palavras fizeram Sherry sorrir calorosamente. Finalmente, aquelas palavras tão esperadas tinham sido ditas. E ela o fez repeti-las para ela várias e várias vezes. Ele o fez de novo e de novo. De forma desajeitada, mas sincera, ambos envolvidos no calor de seu estado febril. Alguns dias depois, Sherry tossiu um pouco. Ao que S.U. Yang perguntou se ela ainda não tinha se recuperado totalmente do resfriado. Sherry respondeu que só restava a tosse. S.U. Yang lembrou de que ele tinha dito para ela ter cuidado. Mas ele se virou com o rosto corado, dizendo que estava tudo bem e para avisá-lo se ela não estivesse se sentindo bem. Enquanto ele segurava a mão dela, Sherry perguntou se ela já não tinha dito a ele que, mesmo quando estava doente, contanto que ele estivesse com ela, ela ficava bem. S.U. Yang afirmou baixinho que para ele também, contanto que ela estivesse ali, era tudo o que ele precisava, beijando sua testa.